Alô, Santistaiada, aqui é Walter Parente, esse é o seu canal Santos Eterno, focalizando as últimas notícias do nosso querido Peixão e focalizando e olhando e conversando com vocês sobre tudo que rola lá no Santos e na nossa queridíssima Vila Belmiro. Antes de entrar propriamente no assunto da capa, que vocês já viram aí, um vermelhão bem nervosão, bem abalado, como diz o Ricardo Melo, fora Rueda. Eu comecei a campanha hoje por minha conta, fora Rueda. Cansei do Rueda, cansei, já vou explicar por quê. Tá repercutindo demais hoje. Mas antes de entrar nesse assunto espinhoso, triste e chato e melancólico, porque quando a gente pensa que a coisa vai embalar no Santos, né? Não. Na semana da estreia do Miguelito no profissional, que está no Santos há 4 anos, como eu já disse no vídeo de ontem, contei brevemente a historinha do Miguelito, uma história muito bonita, do nosso querido boliviano, o apelido japonês, um grande jogador que espero, né, que renda frutos ao nosso peixe. Antes de falar do Rueda, justo na semana do Miguelito e justo na semana que nós completamos 60 anos, no dia 11 de outubro, peço desculpas de não ter falado isso, fui lembrado por um santista aficionado, apaixonado que acompanha o nosso canal lá de São Bernardo, o senhor Márcio Quirino, nosso amigo, que mandou aqui: Walter, lembra aí da conquista do peixe? Muito bem, vou lembrar. Em 11 de outubro de 62, 60 anos nós completamos essa semana, no dia 11, da primeira conquista do Santos, do primeiro Mundial do Santos Futebol Clube, uma partida memorável, esplendorosa, espetacular, no Estádio da Luz, em Lisboa, para aproximadamente 73 mil pessoas. O Santos enfiou 5-2 no meu querido Benfica, meu time lá em Portugal. O meu querido Benfica levou 5-2, Benfica do Eusébio, que era o Benfica e o Eusébio. O Eusébio, para mim, era o Pelé, para mim, muita gente, nos anos 60, era o Pelé da Europa. E o Santos ganhou por 5-2 a segunda partida, a partida de volta lá em Portugal, e muitos jogadores, o Pelé já disse isso numa série no filme dele na Netflix, e também no Pelé Eterno. O Pelé já disse em outras entrevistas que essa partida se trata da maior partida da vida dele, que ele viu ele próprio jogar e o Santos Futebol Clube jogar. O Lima já falou isso, o Zito falava isso, o Mengalvio falava, Coutinho falava, o Mengalvio fala, enfim, grandes jogadores daquele timaço dos anos 60 do Santos, aquele time mítico, histórico, maravilhoso, time que parou guerra, time que levou a Rainha Elizabeth até o Maracanã para conhecer Pelé. Aquele time enfiou 5-2 no Benfica, o jogo estava 5-0, com 3 do Pelé, 1 do Coutinho e 1 do Pepe. O jogo chegou a abrir 5-0. Aí o Eusébio descontou aos 41 e depois o Simões aos 44 do segundo tempo, dando números finais à contenda, como falavam os antigos narradores. Bom, agora entrando no assunto, feita essa homenagem, obrigado, Márcio, pela lembrança, feita essa homenagem agora ao assunto da capa, aquele assunto que dá, vocês já ouviram falar disso, né? Vergonha alheia pela entrevista, maravilhosa entrevista dada ao podcast do nosso querido e grande parceiro, grande companheiro santista roxo doente, o narrador Kleber Machado. Fez uma entrevista bacana, legal, ele não tem nada a ver com o assunto, ele pergunta, o cara responde, tá tudo certo, né? Ao nosso queridíssimo Ruedinha. O Ruedinha hoje tá fazendo, tá repercutindo na mídia, no YouTube, em tudo que é lugar, rádio, jornal, televisão, internet. Uma vergonha a entrevista do Rueda, descendo o cacete, menosprezando a profissão, que ainda não regulamentada, mas tramitando no Senado Federal, a profissão de executivo de futebol, gerente de futebol, dê o nome que queiram dar a essa profissão, que faz aquele chamado meio de campo, né, entre a presidência, o treinador e o elenco, né? O Rueda menosprezou, rebaixou a profissão hoje, tratou assim, sabe? Olha, me faltam palavras para criticar o Rueda, a porcaria das palavras que ele usou na entrevista brilhante do Kleber Machado, né? Basicamente ele perguntou: para que serve um executivo de futebol? Eu não sei, há muitas dúvidas na minha cabeça, assim, para que serve um executivo de futebol? Eu diria, serve para que um presidente de clube, por exemplo, não se meta no futebol. Então isso já é uma grande coisa. No caso do Santos é uma coisa maravilhosa. Para que serve o executivo? Para que o Rueda fique cuidando das coisas da presidência, pagar boleto, imprimir
planilha de Excel falando que está pagando dívida, está falando que está pagando, né? A gente vai ver no fim do mandato se realmente pagou. E eu estou muito à vontade para criticar o Rueda, que eu mais adoro criticar o Rueda, porque realmente ele dá motivo, né? Ele dá igual a música do Tim Maia, me dê motivo, ele dá motivo, o cara dá motivo. Então, porque eu votei, apoiei, fiz campanha, ajudei, entendeu? Então, quer dizer, eu estou à vontade, eu fiquei feliz que o Rueda tivesse sido eleito, né, há 1 ano e meio para a presidência do Santos Futebol Clube. Naquele momento eu achava que era o melhor candidato, então eu estou tranquilo para criticar, porque eu votei no cara. Então, mas não é porque eu votei que eu vou ficar defendendo a vida eterna. Não, aqui no Santos Eterno não, de jeito nenhum. Aí ele vem e fala, para que serve um presidente? Boa pergunta também. Para que serve o presidente? Né? Para encher o sapato de todo mundo e passar e falar e fazer a comunidade santista passar vergonha. É para isso que serve o presidente Rueda. Para que serve o executivo de futebol? Para quê? Para cuidar de logística, comprar passagem, para reservar hotel. É para isso que ele serve? Não vejo outra necessidade no executivo de futebol. E falou mais, né? E caprichou, né? Aí ele caprichou. Aí cerejinha em cima do bolo, né? Não passa de um executivo de futebol, não passa de um empresário frustrado. É uma vergonha. Olha, uma vergonha. Uma vergonha. Como diz o próprio presidente Marcelo Teixeira, é por essas e outras que o Rueda é um homem só. O Rueda está isolado no comando do Santos Futebol Clube. Até o grande amigo dele, que batalhou pela eleição dele, o cara arquibilionário, o seu Walter Schalka, que eu pensava que o Walter Schalka seria o Paulo Nobre. Lá vem o cara falando do Paulo Nobre, meu Deus. Fala de novo. Juro, é a última vez. É melhor não jurar. Ai, meu Deus. O Walter Schalka, que assim como o Paulo Nobre, um homem riquíssimo, eu imaginei que ele seria o Paulo Nobre do Santos. Aquele cara que vai botar lá 100, 150 milhões, dar uma alavancada, como a gente diz no mercado financeiro, alavancar o Santos, e aí o Santos ia nadar de braçada, em 1 ano e meio já estaria com as dívidas aí contornadas, controladas, as dívidas de curto prazo, claro, né? E com um bom time, não passando vergonha em 4 campeonatos seguidos, de pontos corridos, né? Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, sempre preocupado com o rebaixamento. Uma vergonha, 4 campeonatos seguidos, passando vergonha, preocupado com o rebaixamento. Porque na Copa do Brasil e na Sul-Americana só deu vexame. Ali não tem rebaixamento, ali é só vexame. No Brasileiro e no Paulista tem vexame com rebaixamento. É uma coisa assim mais requintada, né? Então esse é o nosso presidente falando essas barbaridades, né? Em vez de falar do que interessa. Para que serve o presidente? Voltando na pergunta, né? Porque ele perguntou, para que serve o executivo de futebol? Então para que serve o presidente? Para dar satisfação para a torcida, para ver se vem ou não vem a tal da nova arena, a nova vila, a Vila Nova, aquela papagaiada toda que ele gosta de vazar para a imprensa, para baixar a chamada cortina de fumaça, para distrair santista distraído. Mas aqui não, aqui no canal não tem distração não. Há mais de um ano que eu desço o cacete no Rueda lá na Rádio 105 FM. E aqui no meu canal, desde julho, desde o dia que eu inaugurei o canal. Porque é demais. O Rueda está fazendo a gente passar vergonha. Vergonha dentro de campo e vergonha fora de campo. Uma vergonha. Essa entrevista para o Kleber Machado foi, assim, uma vergonha. E nós estamos desde 18 de agosto, praticamente 2 meses, sem um diretor de futebol, sem um gerente de futebol, sem um executivo de futebol. Né? E ele fala, não, eu também, executivo de futebol serve para quê? Para criar um bom ambiente entre a diretoria, um bom ambiente no vestiário? Duvido, quase nenhum tem um bom ambiente. Acho que aí ele quis dar uma patada, uma cutucada no Edu Dracena, quer dizer, lamentável, desrespeitoso, vergonhoso, ridículo, grotesco. Podia ficar calado, né, Ruedinha? Podia ficar calado, uma vergonha. A ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, soltou hoje um comunicado, agora à tarde, porque o assunto também está fervilhando, né, lamentando as declarações do nosso queridíssimo presidente, né, e detalhando tudo que faz um executivo de futebol, a importância do executivo de futebol dentro de um clube de futebol. Né? O Santos não tem nem executivo e nem treinador de futebol, e nem planejamento para 2023. E ressaltou ainda a associação ABEX. Times como o Flamengo, olha o exemplo fraquinho que a ABEX deu. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, possuem executivo de futebol. E não é que esses caras ultimamente estão ganhando tudo que se disputa aí de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Nossa,
Falou em disputa é com esses 4 aí mesmo. Estão chegando em final, semifinal para frente. E o Santos, que não tem diretor de futebol e nem um treinador de gabarito, não ganha nada e só dá vexame. Mas o presidente se julga no direito de falar uma barbaridade dessa. Um homem que ajudou a demitir, os caras pediram demissão, porque ninguém aguenta mais chegar perto do Rueda e trabalhar com ele. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Estou preocupadíssimo com o planejamento para 2023. Estou batendo nessa tecla há mais de 2 meses. Tá difícil o negócio. Eu não sei o que vai fazer do Santos. Não sei o que será da gente. O Ruedinha conseguiu se livrar. Os caras foram embora de 5 executivos de futebol que tem um nome no mercado, que tem um respeito, que fizeram grandes trabalhos em outros clubes e continuaram a sua profissão. O Jorge Andrade, já falei aqui, o André Mazuco, o Felipe Ximenes, o Edu Dracena, o Newton Drummond, o Breve, trabalhou 30 dias com o Ruedinha e não aguentou o baque. Vou te falar uma coisa, eu já vou falar de novo aqui, planejamento, dinheiro, estrutura, investimento. O Campeonato Brasileiro do ano que vem será muito mais difícil, muito mais complicado. Nós não teremos os times que estão lá embaixo hoje, que são times fracos em relação aos times que vão subir, né? Nós não teremos Avaí, Juventude, Atlético Goianiense, provavelmente, né? Curitiba, provavelmente. Não teremos esses times. No lugar, nós teremos um Vasco, Cruzeiro, Bahia, o Grêmio, times de camisa, times de tradição, Vasco, Cruzeiro, Bahia e o Botafogo, que já está em 9º lugar no campeonato, todos com dinheiro de SAF. E o Santos? Quero ver que meu Santos vai se safar dessa sem a SAF. E o Rueda ainda vive dizendo que se o Santos sobreviver até o final do ano, poderá ter um grande ano em 2023. Se o Santos sobreviver, rapaz do céu, olha um negócio assim, olha, seria trágico se não fosse cômico, seria cômico se não fosse trágico. Medíocre, ridículo, desrespeitoso até com a história do clube. Desrespeitoso. Pois com certeza o Santos vai sobreviver, apesar do Rueda. Porque o Rueda também, se Deus quiser, vai passar. Lembra da música? Vai passar. O Rueda vai passar e o Santos vai continuar por muitos e muitos e muitos anos, por mais não sei quantos séculos, apesar do Rueda. É isso aí. Olha, lamentável, palpitão, a gente tá chegando, logo logo temos aí o pré-jogo de Santos e Red Bull Bragantino, 1 pontinho lá em Bragança, tá de bom tamanho. Ok, rapaziada? Eu tinha que falar isso hoje aqui, porque repercutiu demais essa entrevista negativa, nefasta, funesta, ridícula, medíocre do senhor Rueda. Por isso que a placa tá fazendo uma homenagem ao Rueda, fora Rueda. Tá ok? Muito obrigado. Você já sabe aqui, é Walter Paredes, Santos Eterno. Passa lá, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber nossos comentários e análises assim que for para o ar. Ok? Muito obrigado, rapaziada. Obrigado mesmo. Muito boa noite. Fui.